Boa noite, Elder. Boa noite, Regina. Boa noite para quem está entrando. Olá, Felipe Peixoto. Esperando o meu convidado entrar para essa conversa que será muito, muito especial nesta noite. Como vocês estão? Como passaram o dia? Quem assistiu a live de ontem, o que achou? Eu aproveitei muito, viu? Eu creio que vocês também aproveitaram. Obrigada, Belinha. Regiane Leal, boa noite. Boa noite, Valéria. Ah, agora o meu convidado entrou. Na verdade, eu o achei, né? Excelente noite, Dr. Neckel. É assim que eu falo mesmo? Boa noite, Emerson. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus, Então tudo tá bem. bom. Primeiro, obrigada por Nossa, aceitar o convite para falarmos de algo tão importante, né? Que é verdade, este lugar que ocupamos de seres humanos, que verdade. envolve diferentes funções para as nossas vidas, que envolve cuidar um pouco dos outros, da gente, da nossa família. Então, a nossa conversa vai ser extremamente rica para as pessoas, né? Sem dúvidas Muito nenhuma. bom, Então, eu verdade. quero muito agradecer pela sua disponibilidade para essa conversa com uma agenda tão intensa que é assim quase impossível de encaixar mais um compromisso, mas como sempre você é uma pessoa tão solícita, estão arrumando minha câmera aqui, por isso que eu estou andando. Tranquilo. É, e você é uma pessoa, para onde você quer que eu vá? Para cá? Ok? Ótimo, acho que a luz assim está melhor. Qual o tema da live, Janinha? A gente vai conversar sobre a vida profissional de sucesso, família, também envolvermos nas causas sociais, lidarmos com as pessoas, tá? Então, vamos começar, Emerson. Vamos lá. Não preciso lhe apresentar, né? Um amigo meu falou assim: doutora, manda um abraço para o Emerson. O nome dele é Renato Alves, tem até o meu sobrenome, Opa, porque fala para ele que ele já me fez chorar muito de alegria nessa vida. pô, sério? Pô, então vou mandar um abraço pro Renato, né? E aproveitando para agradecer também, doutora. A gente, até porque eu mesmo acostumado a falar sempre de futebol, né? A gente está sempre envolvido, né? Mesmo hoje não jogando mais, eu sempre sigo envolvido nessa questão, mas a gente às vezes fala muito pouco, né, desses outros trabalhos que a gente vem fazendo, em função também da rotina do dia a dia. Então eu também agradeço pela possibilidade assim de conversar de outras coisas da minha vida, né, de outros fatos também que ocorrem no dia a dia. É sempre bom, né, passar isso para as pessoas entenderem um pouco também, né, que não é só aquele profissional, né, e que também existem outras situações. Sim, eu que agradeço de fato, né? Nós estávamos conversando sobre isso e eu acho que não é a primeira vez que a gente conversa ou está juntos em algum lugar, em algum evento, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas é muito interessante, né? Que como a vida ela precisa ser completa. A Isso é gente tem essa verdade. questão profissional, que sem dúvidas nenhuma faz parte das realizações e das necessidades da vida, de sermos realizados profissionalmente, de sermos reconhecidos profissionalmente, mas sem dúvidas nenhuma de que se isso fosse o único aspecto que tivéssemos de importante, de relevante, nem se sustentaria, e mesmo que sustentasse, nós não nos sentiríamos felizes, relevantes, né? Então, acho que isso é bem legal. É verdade. É um fato também, eu sempre digo, né? Eu me sinto privilegiado por ter alcançado meus sonhos profissionalmente, né? Sempre agradecendo a Deus por isso e poder retribuir, né? De uma forma também tudo aquilo que foi me dado. Então, eu acho que esse lado assim é importante, né? A gente pensar que às vezes apenas um gesto ou alguma situação, né, que a gente consegue se envolver em ajudar o próximo, a gente não tem ideia
muitas vezes, daquilo que nós estamos fazendo na vida de uma outra pessoa. Então, eu com o tempo, principalmente depois que eu parei de jogar, porque quando a gente joga, é automático fazer também algumas situações já relacionada ao clube ou à entidade que nós estamos representando. Mas depois que a gente para, que a gente começa a ter uma vida, entre aspas, a gente pode dizer que Normal. normal, né? Aham. A gente começa a ver realmente a importância, né, que é de também participar de algumas situações em prol do próximo, né? Então isso realmente hoje faz parte isso da minha vida e eu fico muito feliz e sempre agradeço por tudo que foi me dado e de hoje poder retribuir um pouco isso. E isso é muito interessante, né? Porque, de fato, acho que você falou uma coisa que é muito legal. Assim, algumas pessoas estão envolvidas em situações filantrópicas de ajuda às pessoas e no momento que elas necessitam fazer isso em nome de uma instituição ou de uma imagem, mas quando se faz isso depois que não está mais ali fazendo parte da função, estar envolvido, é muito legal, né? E mostra o quanto que existe uma essência na ajuda ao próximo. É verdade. Emerson, mas eu quero te perguntar algumas coisas primeiro da sua carreira, Vamos lá. de tudo isso. Algumas coisas eu confesso que eu não sabia antes do evento que participamos juntos na CBF da Flórida, né? Na Sim. sede na Flórida. E eu achei muito interessante. Por quê, Emerson? Eu tenho feito um movimento. Ontem nós tivemos uma live também super legal. Por quê? Muitas pessoas que me seguem, elas são autônomas. Tem meninas que fazem biscoito, outras fazem laço, outras têm o seu negócio pequeno. E as pessoas acham assim, puxa, é muito difícil levar à frente um sonho. Lembro que até uma que ontem comentou que ela foi fazer faculdade com 46 anos de idade, depois que os filhos se formaram, aí ela é artista plástica, mas ela tem dificuldades de viver daquilo que ela ama e que ela sabe fazer. E aí quando a gente olha para uma pessoa como você, eu não sou do futebol, né? E nem o meu marido é do futebol. O André sempre jogou vôlei, ele nunca se importou com futebol. Eu acho que foi por isso que eu casei com ele, para não perdê-lo todas as segundas e domingos, né? Verdade. Final de semana não existe. Mas é muito interessante porque, assim, mesmo eu que não sou do futebol, o André que não é do futebol, a gente te conhece. E a gente tem orgulho do que você fez pelo nosso país, representou, enxugou lágrimas nossas, nos deu esperança num próximo jogo, numa próxima Copa. Só que aí a gente olha para a sua história de sucesso, que eu até descrevi lá quando anunciei a live, eu perdi ali as contas de tantos prêmios, de tantos os clubes. Eu não conheço o clube, mas os que você jogou, eu sei da existência de todos eles e da importância. Então, quando a gente olha para isso, Emerson, a gente fala assim, puxa, nasceu com a sorte, nasceu pronto, ou tem gente que nasce pronto mesmo. A gente fala nas neurociências que tem pessoas que nascem com habilidades específicas para o futebol, para as Sim. artes, para a matemática. Mas o que as pessoas às vezes acham é que, por exemplo, você trilhou um caminho fácil. Às vezes as É. pessoas têm essa impressão, chegou lá porque teve muita sorte na vida, porque achou um padrinho, ele já jogava absurdamente, saía todo dia para treinar, já com 5 anos de idade estava numa escolinha de futebol. As pessoas têm essa ideia às vezes, né? Mas eu fiquei assim muito feliz e impressionada quando você contou da sua infância que você não podia jogar futebol. E isso foi muito legal, Verdade. né? Me conta Verdade, um pouco doutor. disso, conta pra gente. É que, na verdade, as pessoas, elas acabam sempre olhando o final, né? Até porque a gente acaba, claro, ficando mais exposto, né? Principalmente a questão da seleção brasileira, que é uma coisa que eu fiquei dentro da seleção brasileira 10 anos, então é, é normal, é normal que nesses 10 anos o mundo acaba vendo, né, tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas antes de chegar na seleção brasileira, sim, tem muitos desafios, né? Eu nasci com um problema de saúde que me impedia de ser uma criança normal, né? De brincar com os meus colegas na rua até os 10 anos.
praticamente eu não conseguia brincar como uma criança normal em função de muitas crises que eu tinha de bronquite. Eu tinha crises fortíssimas de bronquite asmática. Isso me impedia de ser uma criança normal, né? Eu brincava pouco e nem conseguia jogar futebol, né? Eu já não conseguia brincar ali normalmente. Jogar futebol, então, a minha mãe, nada disso, né? Então, foi sempre muito difícil para mim, tendo também um irmão mais velho que já jogava futebol, né? Eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho do que eu, então eu via ele jogando, gostava de acompanhá-lo, enfim, mas eu não conseguia praticar esse esporte, que na época, assim, eu até me desinteressei um pouco em função de não poder praticá-lo. E até os 10 anos foi uma briga enorme, até que um dia o meu irmão resolveu me tirar de perto da... Opa! Virei a câmera sem Nada, querer. Espera nada, aí. que isso, Luta? Ok, Voltamos. voltou. Ufa, ainda bem que ali na frente estava tudo arrumadinho. É. Acontece. Desculpa, pode Nada, que retomar. isso. Aham. E então, após os 10 anos, com 10 anos exatamente, o meu irmão, ele inventou de, vamos dizer, entre aspas, né, mentir ali para minha mãe, podemos dizer assim, foi uma, ocultou, na verdade, onde nós iríamos, né? Falou, mãe, eu vou levar meu irmão ali para tomar um sorvete e já voltamos. Só que esse já voltamos durou 1 hora, né? Minha mãe preocupada, Aham. braba conosco ali naquele momento, porque ele me levou para jogar uma partida de futebol, que era uma coisa que eu nunca havia feito. Porque eu tinha medo, uma que eu tinha medo, né? Eu não conseguia estar no mesmo ritmo que aqueles outros meninos, e outra que a minha mãe não deixava de jeito nenhum, porque realmente ela sofria muito com isso, né? Nós passávamos praticamente de 3 a 4 vezes por semana no inverno, né? Eu sou gaúcho, então o Rio Grande do Sul é muito frio, a nossa cidade é muito úmida também, então eu passava de 3 a 4 dias por semana fazendo nebulização no hospital. Então realmente era uma situação muito, muito difícil para minha mãe. Meu pai ficava a maioria do tempo fora de casa trabalhando, então a minha mãe ficava com aquela situação praticamente diariamente, né? Então, isso tudo me levava também a não poder praticar esse esporte. Nesse dia, meu irmão me levou, eu gostei, voltamos, né? Na verdade, nós não falamos para a mãe, ela acabou descobrindo, né? Não tem como não descobrir. E pouco a pouco eu fui me inserindo nesse esporte, que foi uma coisa que eu comecei a gostar. E por incrível que pareça, doutor, foi aonde me ajudou a me recuperar dessa situação, porque as pessoas achavam que não pode fazer nenhum esforço físico. E, na verdade, eu tinha que lutar contra isso. Na verdade, né, eu estava aceitando essa situação de não ser uma criança normal. Porque eu dizia, eu tenho esse problema, não posso fazer. E, na verdade, não era nada disso. Eu poderia fazer de uma forma, claro, mais tranquila, mas pouco a pouco isso foi passando e aí dali para frente eu comecei a praticar esse esporte. Mas esse foi o meu primeiro desafio. Esse foi o primeiro realmente desafio, que foi essa questão de saúde, onde eu levei 10 anos e hoje a gente sabe que uma criança no Brasil ela já nasce com a bola, né? Então eu levei 10 anos para poder fazer isso em função dessa situação. E é muito interessante, né? Porque você nasce no país do futebol, numa época que a gente falava seleção brasileira, todo mundo queria estar ali assistindo, né? E sendo menino, mas é muito interessante, porque você começa a treinar com 10 anos, e o que a gente vê é assim, Emerson. É, por volta dos 13, 14 anos, a gente fala que existe uma poda das vias neuronais envolvidas com as nossas partes motoras. Quem não treinou futebol, quem não treinou vôlei, quem não treinou nada disso antes dos 13, 14, vai ter mais dificuldade de ter habilidades naquele esporte, por uma questão neurológica mesmo. Você começa então a jogar o futebol por volta dos 10 anos, sendo que você tinha ali em média só 3 anos para desenvolver habilidade mesmo. Ou seja, eu estou chegando à conclusão que você nasceu com habilidade Eu extraordinária. nasci com habilidade extraordinária, é verdade. Acho que eu estava no limite, como se diz, né? E Sim. realmente hoje até é um dos problemas que nós identificamos assim dentro do futebol,
dessa situação, até mesmo da criança começar tarde, em função de outros entretenimentos que tem, né? A gente sabe a questão do celular, do computador, hoje tomou conta das brincadeiras na rua. Então, realmente, a criança que começa mais tarde, seguramente, principalmente chegando mais perto ali dos 13 anos, ela vai ter problema, sim, de desenvolver depois alguma coisa no esporte. E eu estava realmente no limite, mas não era porque eu queria, né, estar, era realmente por uma situação que eu não podia, mas, né, graças a Deus eu consegui ali, bem pertinho, dar esse primeiro passo e depois não parei mais. Tá, e aí quando você vai para o futebol e você começa a jogar ali na rua, tal, quando que você de fato foi para o futebol profissional? Por que que eu tô levando a gente falar um pouco mais sobre isso, claro, além de tão interessante que é, porque, por exemplo, você começou tarde, pensando em jogar futebol mesmo, mas mesmo assim você vai ter uma carreira de sucesso, passando pelos estágios que são necessários. E às vezes eu olho, Emerson, as pessoas desistindo. Verdade. As Tem pessoas muito. desistindo, entende? Porque um negócio da primeira vez não deu certo. Tem gente desistindo da felicidade porque já tem 25 anos e ainda não encontrou alguém. Então, o quanto que a perseverança ela é muito importante para as nossas vidas, né? Profissional, seja, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que trabalham com vendas e nós estamos num momento tão desafiador por conta de todo esse momento que estamos vivendo. E às vezes as pessoas estão desistindo. Claro, às vezes é muito difícil continuar mesmo, né? Existem desafios que às vezes são muito maiores do que nós, mas às vezes eu acho que a gente tinha que insistir mais um pouco, né? Como que foi então? Você vai para a rua, escondido da mãe, jogar futebol, e quando que surge o Emerson Puma, assim, na vida das pessoas, na alegria do brasileiro e do mundo, né? Eu tive uma situação que foi muito rápida. Assim, as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida. Eu com 14 para 15 anos, eu saí de uma cidade chamada Pelotas, pequenininha no Rio Grande do Sul, e fui para Porto Alegre tentar esse sonho, fazendo um teste no Grêmio na época, aonde eu passei nesse teste. Eu lembro que tinham cerca de 80, 100 garotos da minha idade, e desses 100 aí ficaram 4, 5 e eu estava entre eles. E ali eu vi que realmente eu tinha uma chance de chegar no sonho, que era de jogar no Grêmio, né? Eu sempre fui gremista, sempre gostei do clube e acabei conseguindo isso através desse teste. E, e com 17 anos eu já estava no profissional, na equipe profissional. Então aconteceu muito Muito rápido, as coisas rápido. O muito primeiro rápido. jogo de futebol é com 10 anos na rua, escondido da mãe, 17 anos já é profissional. Por isso que Pois é, cada um tem uma história, né? é verdade. Legal. Mas nesse tempo, é aquilo que a gente vai falando, né? Nesse tempo, dos 10 aos 17, para fazer esse primeiro jogo, tiveram desafios. Desafios de estar longe da família, coisa que não é fácil. A gente sabe que sair de uma cidade pequena, morar numa cidade grande, tem uma competitividade muito grande, porque todo mundo quer estar ali, né? E muitas pessoas fazem de tudo para tomar o seu lugar. Então você tem que estar forte emocionalmente, você tem que estar focado no seu sonho realmente, e sabendo que a dificuldade ela vem para fortalecer, ela não vem para a pessoa desistir, né? É muito fácil desistir. A gente tem uma situação adversa e dizer, ok, eu não consigo, vou sair. Esse é o gesto mais fácil, é a decisão mais fácil que a gente toma numa situação dessa. Agora, persistir, ter a consciência também da sua capacidade, que isso é uma coisa importante, né? Não é você ser o arrogante, nada disso, mas entender que você é capaz de fazer aquilo. Então, isso às vezes as pessoas elas acabam desistindo por, por não focarem, vamos dizer que nesses detalhes, né? E eu tive alguns desafios, sim, de estar longe, de morar embaixo de uma arquibancada de um estádio durante 2 anos, que era ali que nós estávamos. Então,
tudo isso aconteceu, né, de às vezes chegar lá na hora do jantar, às 6 da tarde, depois nós tínhamos um lanche, né, que era o que nos sustentava até para o outro dia, e esse lanche sumia do Uau. meu armário, porque alguém pegava ele e eu ficava sem comer até no dia seguinte, e mesmo assim eu estava ali porque eu estava muito focado no meu sonho, e não seria aquele lanche que ia me fazer mudar de ideia de voltar para minha casa. Então, são algumas situações que eu tive que passar nesse tempo, mas que eu digo que me fortaleceram, me deram realmente, me davam mais ânimo para continuar buscando o sonho. E assim, né, Emerson, quando você está lá, sem o lanche, longe da família, você ainda não sabia onde você ia chegar. Porque não é a história não é de trás para frente. É Porque verdade. quando a gente escuta e fala assim, nossa, o Emerson fazia para isso, chega, fica bonito pra gente, né? É É, gostoso de ouvir. Mas você, quando estava lá, por 2 anos, ainda não sabia onde chegaria. é Já verdade. tinha esse vislumbre, né, pela oportunidade que estava tendo, um bom jogador e etc e tal, mas ainda não era o cenário completo, o cenário dos sonhos. Por isso que tem muitos de nós que não chegam lá, porque desistem assim, ó, com a mão já em cima do troféu, mas não aguenta a pressão. Não aguenta. Claro que a minha história não tem metade do brilhantismo e do esforço do seu. Mas eu já escutei algumas pessoas falarem assim: doutora, você teve sorte. Eu Eu escuto acho muito tão isso também. injusto isso. Não é meio injusto algumas vezes? Claro, Deus nos abençoou, Ele guiou as nossas vidas, tivemos pessoas que nos apoiam, mas eu falei uma vez para a pessoa assim: você andaria 40 quilômetros de bicicleta para estudar todo dia? É, tem gente Entende? que não faz isso. Então, tem gente que jamais faria, né? Ok. Então, aí você consegue, você vai para o Grêmio, fica ali 2 anos nessa situação, né? E como E foi depois? quando, não, e quando tudo estava se encaminhando para aquela realização do primeiro sonho, porque eu digo, né, eu atingi, consegui chegar em vários sonhos, mas o primeiro, né, de chegar no Grêmio, de jogar naquele clube assim que eu gostava, eu já estava lá, cheguei na equipe profissional, nossa, outro sonho realizado. E aí no meu primeiro ano eu tive uma lesão muito grave no meu joelho, que foi bem na época da minha primeira convocação para a seleção brasileira, Uhum. que hoje se diz, no caso, sub-20, na época a gente falava dos juniores, né? Uhum. E eu voltei da seleção brasileira para fazer meu primeiro jogo como profissional na equipe do Grêmio, foi onde eu tive uma lesão muito grave no meu joelho, fiquei praticamente um ano parado, e nesse tempo, as pessoas falavam que eu iria ter muita dificuldade de voltar, em função da minha lesão, porque eu nasci, né, com a perna mais curta que a outra, e isso é uma coisa de nascença que na época os médicos eles não se deram conta disso, então eles acharam que a minha perna havia havia ficado mais curta em função dessa lesão. E, na verdade, eu nasci dessa forma e realmente é uma diferença considerável, porque são 2 centímetros de diferença. Isso para um jogador de futebol é Muita muita coisa. coisa, né? Com a pessoa normal também. E então esse fato levou a muita desconfiança das pessoas falarem ele não vai voltar mais a jogar como ele jogava, ele vai ter problemas e até numa situação do clube pensar em me vender o mais rápido possível para tentar recuperar aquele valor investido. E então, com 18 anos, eu já tive esse desafio muito grande na minha vida, que foi uma lesão gravíssima, e aonde após 8 meses era para ficar um ano parado, mas também jovem a gente tem, né, essa situação de recuperação mais rápida. Eu acabei me recuperando e consegui ainda fazer alguns jogos naquele mesmo ano, que foi no ano de 95, onde eu tive essa lesão. Quando eu voltei, escutando tudo isso, né? Olha, ele não vai jogar, ele vai ter problemas, ele acho que não volta a ser o mesmo. Então, tudo isso alimentava ainda mais a minha vontade de permanecer, né? E de buscar outros objetivos. Então, isso tudo me dava, vamos dizer que para algumas pessoas dá um desânimo. Para mim era o contrário, o efeito
era contrário, me dava mais ânimo, me dava, não, eu não saí de casa com aquela idade, eu não passei pelo que eu passei para chegar aqui e desistir pelo que os outros estão falando. Bom, se eu não conseguir, pelas minhas forças, pela, né, a minha dedicação, ok, eu volto para casa, mas eu volto satisfeito, porque eu tentei. Mas eu não vou ficar aqui escutando as pessoas dizendo quem será o Emerson daqui a um tempo, ou daquilo que o Emerson é capaz, porque eu já via naquele momento que eu já era uma pessoa privilegiada de já ter passado por algumas coisas e estar naquela situação onde tinham 80, 100 garotos que queriam estar no meu lugar e eu estava ali ainda. Então, isso tudo foi esse início, vamos dizer assim, que foram as coisas mais importantes, esses desafios mais importantes que eu tive, antes realmente até mesmo de consolidar a minha ida depois para a Europa, a minha ida para a seleção brasileira e também virando capitão da seleção brasileira por algum tempo. Agora mais uma pergunta de futebol e a gente vai avançando, Tá porque bom. eu vou me empolgando. Escolha para a gente um dos momentos mais desafiadores quando você já era alguém super conhecido. Porque quando a gente não é conhecido, parece que faz parte, né? E você ainda não está no holofote. E depois que você se tornou conhecido, qual foi o maior desafio? Eu acho que tiveram dois momentos na minha vida onde eu comecei a ter, claro, desafios diferentes e as coisas mudaram realmente. Foi a minha saída do Brasil quando eu fui para a Alemanha, sem falar nada de alemão, não falava nada de inglês, mas a minha escolha era de jogar na Europa. Eu sempre, né, sempre tive esse sonho também de sair do Brasil. E quando eu cheguei na Alemanha, para mim era tudo novo, tudo diferente. É uma adaptação que ela não é fácil. Por mais que a gente já tenha uma certa maturidade, entende o que tem que fazer, mas a gente precisa se adaptar também à vida, né? Não é apenas a questão da profissão, mas tudo que gira em torno a ela também. E os primeiros meses não foram fáceis, realmente foram meses difíceis, mas assim, são coisas que eu digo, faziam parte desse processo e que eu sabia que era só uma questão de tempo, né? Eu tenho que me adaptar, eu tenho que aprender o alemão. Eu fiz essa escolha, foi uma decisão de sair do Brasil para um país realmente diferente do nosso, mas eu me sentia feliz por aquilo, mesmo com aqueles desafios iniciais, porque tem, né? O pessoal fica olhando, por que esse cara veio aqui para roubar o meu lugar, né? Sou lá do Brasil para vir aqui. E na verdade eu queria demonstrar a eles que eu estava ali para ajudar. Que na verdade eu não estava ali para roubar o lugar de ninguém. Eu estava ali para ajudar, né? Então esse sempre foi o meu objetivo desde o início que eu cheguei na Alemanha, e depois de um tempo as pessoas realmente reconheceram isso e viram, não, realmente ele veio para nos ajudar, ele não está aqui para nos atrapalhar e nem para roubar o lugar de ninguém. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro desafio, e depois eu tive um outro muito grande, que foi ficar fora de uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 2002, dois dias antes da nossa estreia na Copa do Mundo, eu era o capitão da equipe, havia me preparado de uma maneira impressionante para essa Copa do Mundo, né? Havia sido um ano muito difícil para todos nós também, a seleção brasileira ela não estava bem naquele ano, e nós classificamos, eu como capitão, e chegamos na Copa, 2 dias antes eu tive uma lesão no ombro, aonde me impediu de fazer parte daquela equipe que acabou ganhando a Copa. Então ali foi realmente muito difícil para mim lidar com aquela situação. Uhum. Então, mesmo quem já está lá no sucesso, que é capaz, tem os seus desafios, né? A A gente não gente para de enfrentar desafio na vida, né? é verdade. É que o desafio, quando a gente diz o seguinte, eu cheguei na seleção brasileira, nossa, agora eu atingi meu sonho e está tudo certo. Não, a responsabilidade aumenta, outras coisas chegam. Então a gente, na verdade, eu sempre vejo como uma preparação, né? Tudo que nós estamos fazendo hoje, estamos nos preparando para algo na frente. Ou seja bom ou seja ruim, né? Porque também as coisas boas a gente tem que ter cuidado, né? E muitas vezes a gente nos deixa levar por muitas situações e que nos tira do foco. Isso aconteceu comigo também em uma equipe na Europa,
onde eu fui contratado, também como esperança, assim, ali do treinador, de resolver os problemas quando eu fui para o Real Madrid. E lá eu tive os meus primeiros 6 meses muito complicados, porque eu não estava focado, eu saí do foco. Uhum. E naquele momento eu não estava rendendo e produzindo aquilo que o treinador que me contratou, ele estava esperando. Então, mesmo no momento bom, mesmo no momento, vamos dizer assim, de sucesso e que as coisas estão bem, nós temos que ter um cuidado enorme também com isso, porque o sucesso também ele nos tira, às vezes, de outras coisas boas. E Uhum. isso aconteceu comigo quando eu estava lá em Madrid. Então, eu tive várias situações e nesses 16 anos de carreira foram realmente muitos desafios, muitas coisas boas. Como eu falei, eu só tenho que agradecer por tudo que aconteceu na minha carreira, mas realmente não é fácil. As pessoas olham sempre o final da história, mas na Aham. verdade a história ela é longa. Legal. E o momento mais feliz? O momento mais Profissional. feliz profissional, eu acho que foi de ter vestido a camiseta da seleção brasileira. Esse realmente é o máximo que um jogador brasileiro pode alcançar, disputar uma Copa do Mundo, cantar o hino daquela forma, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um envolvimento emocional muito grande com a minha profissão. Então eram momentos assim que realmente, sabe quando cai a ficha, né? A gente está ali naquele envolvimento, que ele vira uma rotina, então se torna normal jogar um jogo, enfim. Mas quando a gente chega numa Copa do Mundo e toca o hino nacional, a gente realmente entende, eu entendia o que significava vestir aquela camisa e representar um país. Então, aquilo ali para mim foi uma satisfação enorme assim, não tem como explicar essa emoção de verdade. Eu imagino, deve ser muito bom. É, agora vamos falar de família. Eu conheço a Aline, a sua esposa, as meninas que são lindas. Como que, para você, é conciliar a questão de uma carreira, de uma exposição na mídia, esse lugar de destaque, de prestígio, com uma família? E é tão legal porque, assim, por conhecê-los, eu vejo o quanto que vocês são uma família mais do que normal, no sentido de ser um casal que se respeita, que se ama. Eu lembro a Aline uma vez contando pra gente que no dia do aniversário dela, ela estava em aula nos Estados Unidos e você foi à sala de aula fazer declaração para ela. Ela me contou isso Ela já. contou essa. Contou. E aí, e você super tímido, mas mesmo assim foi lá, fez uma declaração de amor para ela. O carinho seu com as meninas tão fofas, tão educadas, tão. E isso é muito legal de ver. Eu acho que é isso que as pessoas precisam também disso. Como que foi para você e como que é essa relação de se dividir? Porque o que eu escuto de muitas pessoas é assim, não dá para você ser um bom profissional e ao mesmo tempo cuidar de família. Ou você é uma coisa bem, ou você é outra coisa. Como que é isso para você? Como que foi conciliar tudo isso? Teve que dar um tempo nesses projetos mesmo, porque eu já conheci tudo redondinho e tudo bonitinho. É verdade. Mas a gente, né, eu acho que até mesmo como na nossa profissão, também numa relação, também em decisões, a gente tem também outros desafios fora disso. E eu lembro que foi muito difícil, até pelo fato de ter jogado muitos anos. Quando eu acabei de jogar, foram 16 anos de carreira, só que eu parei com 33 anos. Então, muito novo, assim, e tenho muito ainda pela frente para fazer ainda nesse segmento. Mas a decisão de dizer, agora o que eu vou fazer? Eu joguei futebol durante 16 anos. Quando para o futebol, a gente começa a ver, e agora? Começa do zero numa outra Uhum. situação. E eu lembro que uma das coisas, eu sempre tive um sonho também, mais um, né, de ser treinador. Eu sempre gostava dessa coisa do campo e eu via que isso iria realmente atrapalhar, porque eu já fiquei 16 anos jogando futebol. Se eu ficasse de treinador, realmente levar a minha família a
a todo time que a gente é contratado, sair sempre da cidade, ou sair da sua casa, levando a família, com as crianças, isso realmente traz uma dificuldade enorme. Então foi uma decisão que eu tomei realmente em prol da família, de dizer, não, eu não vou continuar fazendo essa vida e não quero também proporcionar isso à minha família. Porque agora eu acho que é o momento de estar mais próximo, é o momento de poder também estar mais presente, porque o jogador de futebol realmente faz uma vida muito louca de viagens e jogos. E então eu acho que essa decisão, partindo daí, ela ajuda, né? Mas claro que existem desafios, com certeza, porque a gente vive assim. E eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Por ter a esposa que eu tenho, por ter as meninas, né? Que eu tenho hoje, porque realmente eu acho que é uma troca, né, doutor? A gente sabe que a relação, principalmente, não é uma coisa fácil, né? Seja ela no casamento, seja ela até mesmo em sociedade de negócio, mas o importante é aquilo que eu digo, a gente, né, e como na profissão, muitas vezes a decisão das pessoas, a coisa mais fácil quando tem um problema, tem um desafio, é de dizer o seguinte, ok, não dá mais, né? E isso não é só na profissão, isso leva a gente traz para dentro de casa. Agora, a coisa mais importante é quando esse casal ele entende que todos os desafios servem para fortalecer e que a família é a coisa mais importante, né, que hoje nós temos. Então, acho que a partir desse pensamento é que nós vamos conseguir e dar outros passos. Por isso que eu digo, eu sou privilegiado de ter a esposa que eu tenho, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por isso, e por ela também ter me proporcionado hoje duas meninas espetaculares. Eu tenho uma filha também que mora na Itália e que também só me dá alegria. Então, assim, eu não posso reclamar. Digo de verdade que sou privilegiado, só tenho a agradecer a Deus por isso. Que legal. De fato, a gente tem que saber o momento que dá para fazer tudo, né? Algumas escolhas, e tem que saber também discernir quando é o tempo de priorizar algo, dar uma desacelerada, talvez numa carreira profissional, para poder cuidar de família. Eu brinco que eu sou a mãe da Angelina e nas horas vagas eu sou neurocientista. É verdade, Né? é verdade. E ela Não, falou assim, mãe, hoje você vai conversar com o tio Emerson? Eu falei assim, filha, eu vou conversar com o tio Emerson. nossa, e olha aí, ela que figura, né? Uma Ela é uma criança figura. espetacular. Eu acompanho muito ela, gosto muito dela. Ela realmente é diferenciada, hein? Ela é Ela é. diferenciada também. Ela tem habilidade social mesmo. Tem. Emerson, então quando a gente fala de família, fala de carreira, mas tem como a gente viver pensando só na gente? Eu estou bem, a minha família está bem, eu construí a minha casa, eu dei condições de vida melhor para a minha família. Quando que a gente precisa também ter sucesso e ter dinheiro para se importar com os outros? Como que é isso na sua Não. vida? Pensando na filantropia mesmo, no envolvimento. Por que que eu já entro nesse assunto? Porque tem muita gente que acha que é assim. Não, para quem ganha 10 milhões, dar 10 mil está muito fácil. Ou para quem já tem uma carreira consolidada, dedicar 2 horas semanais para um projeto social está muito fácil. Como que você entende isso? Para quem é esse envolvimento com causas sociais? Bom, doutora, muito interessante essa questão, porque realmente as pessoas pensam dessa forma, né? Talvez até para justificar até uma certa falta de vontade mesmo da pessoa, eu vou encontrar alguma desculpa, algum argumento para não fazer algo. Porque isso não é a questão financeira, até porque isso, eu sempre digo, né? Se for a vontade de Deus, ok. Se não, da mesma forma, nós vamos viver com a mesma intensidade, com os mesmos pensamentos e continuar sendo quem nós somos. Porque não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro que vai mudar isso. O meu pensamento
muitas vezes de ajudar o próximo. E eu já escutei muitas vezes de pessoas que apenas um abraço às vezes muda o dia daquela pessoa, apenas uma palavra ou o se importar com alguém, né? Principalmente assim nesses últimos meses, com tudo que nós estamos passando, e às vezes a gente tem a possibilidade assim, de conversar com amigos ou fazer uma ligação de perguntar, cara, como é que você tá? Quanto tempo a gente não se fala? A pessoa, caramba, que legal a tua ligação. Fazia tempo que ninguém se importava comigo. Então, quando as pessoas pensam em ajudar, efetivamente eles acham o seguinte, é o dinheiro, né? Se você não der dinheiro, você não ajuda as pessoas. E, na verdade, não é isso, né? Eu digo, Deus me deu a possibilidade de jogar futebol com todos aqueles problemas que eu tinha. Consegui chegar no sucesso através da minha profissão e qual a forma que eu posso retribuir isso? É só com dinheiro ou com atitudes, né? Então, quando a gente quer, a gente faz, independente de situações. Eu vejo quando a gente tem essa vontade, quando isso está também no DNA, quando a gente entende daquilo que nós ganhamos e que podemos retribuir, isso a gente faz naturalmente, né? A gente está sempre pensando em ajudar de qualquer forma. E não é apenas em projetos específicos, né? Às vezes até na rua isso, e naturalmente, principalmente hoje, né? O quanto a gente assiste e vê coisas na rua de pessoas precisando de ajuda. Então, eu acho que naturalmente a gente vai acabar assim fazendo. Então, se você, né, que está aí nos assistindo, acha que só pode ajudar se tiver dinheiro, está muito enganado porque não é dessa forma. Isso é legal. Então, é, eu estava hoje recebendo algumas atualizações do projeto Winners, que nós somos embaixadores. Eu e Emerson somos embaixadores da Total Love Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, não governamental, que é ali do sul da Flórida, né, envolvendo Miami, aquela região ali toda. E dentre esses projetos, tem um deles que é apaixonante, que é o Winners, que apoia crianças refugiadas, que está lá no Líbano neste momento, mas claro, a gente apoia crianças no mundo todo, né? Nós vamos expandindo o projeto. E assim, Emerson, não sei se você já recebeu essas atualizações, porque elas chegaram para mim agora à tarde. Você sabia que nós acabamos de mandar duas meninas do projeto Winners para fazer medicina com Olha todo o só, apoio. eu, Uma eu, eu, libanesa e uma menina da Síria. E eu tenho as fotos e depois que a gente terminar, vou já colocar nos stories para as pessoas verem. Essa é uma das novidades já. olha só, eu vi que o Helder me mandou algumas mensagens, mas realmente hoje eu não consegui dar uma olhada ainda, mas essa notícia é espetacular, né? A gente fica muito feliz porque a gente sabe também a batalha, os desafios, né, que as pessoas estão passando lá e realmente o projeto em pouco tempo, né, doutora? Esse que é, digo, Sim. quando as pessoas querem, né, quando as pessoas têm vontade, quando elas estão realmente focadas em ajudar, as coisas funcionam. E olha Sim, que coisa boa, né, isso, né? eu acho que a gente fez o lançamento do Winners uns 4 meses, não foi? Uns Um quatro pouquinho antes de meses, começar a pandemia, um né? pouquinho antes, né? Foi em fevereiro, se eu não me Foi em engano, fevereiro, né? Eu acho que foi o no final de lançamento. fevereiro. Então, Isso. assim, olha, mais novidades. Para aqueles, então, que não conhecem, nós somos apoiadores desse projeto. Eu e o Emerson somos os embaixadores. Tenho a honra de ser embaixadora, ainda mais ao lado do Emerson, né? Que representa aí garra, determinação, sucesso, tudo que a gente já sabe. E é muito interessante porque esse projeto, ele apoia crianças. Quero depois também, vou disponibilizar o vídeo do projeto. E nós temos a intenção de levar educação e esporte, já que as crianças lá são apaixonadas por futebol. Já aconteceu a seleção das crianças que já começarão a treinar e domingo é o primeiro jogo oficial das crianças. Que legal. Bom, eu estou devendo uma ida lá, né, em função que nós Nós íamos, né, conversamos, Emerson? Aham. nós estávamos com esse planejamento, e infelizmente na questão da pandemia nos impediu isso, Sim. mas recebendo, eu vi recentemente também as fotos, vídeos de treinamentos, e realmente Sim. assim, a gente fica feliz, né, em saber que aquelas crianças
por isso que eu digo, né? Quando eu vejo isso, doutor, eu digo, eu não tinha problemas quando eu era pequeno. Quando a gente começa a ver outras situações, aquilo que eu tinha lá da bronquite, aquilo não era nada, perto do que muitas crianças passam. E a gente hoje tem, né, nós estamos tendo a possibilidade de ver de mais perto isso. E realmente, por isso que eu só tenho a agradecer e fico feliz em poder fazer parte desse projeto. Agradecendo sempre, né, a Total Love por isso, né, por dar essa possibilidade, porque realmente é um projeto muito legal. Sim, então o projeto ele apoia as crianças com futebol. As aulas de inglês vão começar por conta de toda a pandemia. Os professores não puderam começar as aulas, então enviamos, né? Eu falo enviamos em nome do projeto que todos Projeto, nós fazemos claro. parte. Enviamos já professores de inglês para lá, treinadores de futebol, né? Já temos técnicos, já temos todo mundo lá envolvidos com essas crianças. Também vamos começar a visitação para essas famílias, aqueles que ainda têm família, né? É, Eles vão ser visitados para atendermos as necessidades dessas famílias, porque a gente sabe que esporte, educação, oportunidades são muito importantes. E sabe, Emerson, eu vejo que assim, cada um de nós tem a possibilidade de ajudar com o que a gente tem. Por isso que às vezes a gente tem um comércio que vai bem, se a gente tem um negócio, seja profissional, seja lá na empresa onde você trabalha, e isso faz parte de um projeto, eu entendo assim, no meu coração, faz um projeto de Deus não só para a minha vida, para a vida das pessoas. para a vida das Então, por pessoas. exemplo, isso eu já falei para Keila Montanari, que é uma das fundadoras da fundação, que, por exemplo, nós temos o nosso instituto de ensino e de treinamentos, tudo baseado nas neurociências, e nós decidimos que uma parte das verbas, daquilo que nós tivermos de lucro, irão para o Winners, porque a gente acredita que é transformador. Da mesma forma que um dia acreditaram em mim, que eu tive oportunidade, que a gente não tem problema mesmo quando a gente vê. A gente não teve desafio A gente não teve. comparado, né, ao que essas pessoas, essas crianças enfrentam lá. Então, quando Deus nos dá bênçãos, oportunidades, elas são para compartilhar, seja o sorriso, a possibilidade de aconselhar alguém, de ir ali fazer uma visita, ir a um asilo e não deixar um velhinho sozinho. São as nossas oportunidades de poder trazer às pessoas esse gostinho de, nossa, vale a pena viver e eu posso contribuir pelo sorriso para mudar a história de alguém. É tanto que, Verdade. quanto aos cursos, a gente fez uma estratégia para poder oferecer uma parte dos lucros. Por exemplo, agora a gente vai ter um curso que vai começar daqui a pouquinho de neurociências aplicadas às vendas para poder ajudar as pessoas que estão aí meio perdidas nesse momento, né? Sim. E nós não vamos pegar uma parte do dinheiro e vamos enviar para o Winners. O que a gente vai fazer, entre os alunos matriculados, nós vamos sortear os nomes daqueles que o dinheiro da sua matrícula vai para o Winners. Então a pessoa vai Que saber que legal. foi o dinheiro dela. Não Dela, foi uma instituição, um instituto, uma escola que pegou uma parte dos seus lucros e foi, não, a gente vai fazer sorteio que pelo legal, Instagram para as que pessoas saberem legal. assim, o meu dinheiro ajudou a fazer tal coisa. Então, É, você pode fazer isso, um pacote de açúcar, uma ligação, porque nós estamos aqui sim para ajudar a vida das outras pessoas. é E verdade. sabe Não, uma coisa que é muito. legal? E sabe que é uma coisa que é legal? E essa semana eu estava conversando com uma das nossas professoras do instituto, e ela falou assim, numa conversa informal mesmo, tá? Mas neurocientista é tudo meio maluco quando começa a conversar. E olha o nosso papo informal de amigas. Ela assim, Rô, não é impressionante que uma das formas mais incríveis que faz com que a maior quantidade de dopamina seja liberada no cérebro, que às vezes as pessoas acham que é o sexo, a alimentação, porque a dopamina gera em nós o prazer, né? Sabe o que que é, Emerson? Sabe como a gente consegue liberar a maior quantidade de dopamina no nosso cérebro? Não, doutor, Ajudando aos outros. ajudando os outros. Olha que coisa É o boa. altruísmo que faz a gente liberar a maior quantidade de dopamina no cérebro. Não é à toa que, por exemplo, o altruísmo hoje é uma das estratégias de tratamento, por exemplo, para quem tem depressão.
Gente, é uma dopamina natural entrando nesse Natural, cérebro, natural, é entende? verdade. Então eu gosto muito de pensar que tudo que Deus faz é perfeito. Eu ajudo ao outro e quando eu ajudo o outro, eu também estou sendo ajudado, porque o trabalho de Deus é completo, né? É Faz verdade. bem para todo mundo. Então, eu vou, depois que acabar a nossa live aqui, começar a disponibilizar nos stories essas fotos para as pessoas conhecerem o projeto. Vou disponibilizar o link para quem quer fazer alguma doação. Você pode fazer a doação para quem está nos assistindo direto do Brasil. É totalmente legal, não preciso nem falar isso para vocês, né? Eu jamais o Emerson estaria envolvido em algum projeto que não fosse confiável. E você, mesmo daqui Verdade. do Brasil, pode fazer a sua doação via Brasil e indo direto para esse projeto. Esse dinheiro não precisa chegar na Flórida, onde nós estamos. Verdade. Então, é muito legal isso, né, Emerson? Como que fica o seu coração envolvido nisso? Nossa, ainda mais vivenciando essa questão do esporte durante muitos anos e também tipo, sabendo o quanto é importante, principalmente o futebol, né? Como ele ultrapassa barreiras, né? Recentemente, até eu posso dar um exemplo de um evento, né, que eu participei em Israel, onde muitas pessoas falavam que era muito difícil, e foi um evento esportivo, foi um jogo com ex-jogadores da seleção brasileira, onde conseguimos, dentro de um estádio, juntar várias denominações religiosas, coisas que é muito difícil hoje num país, né, como Israel. Então a gente vê como o esporte une as pessoas, né, como essa questão do esporte faz bem. E quando me apresentaram esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa, né, que eu sempre gostei, e me coloquei muito no lugar daquelas crianças como uma oportunidade de vida, oportunidade de fazer algo saudável, de ter uma chance, né, coisa que às vezes, que muitas daquelas crianças não têm, né, por todos os problemas que passam. Então, me identifiquei assim muito com esse projeto e tenho certeza que Deus vai abençoar a todos que estão envolvidos e que os objetivos serão alcançados. Quando eu colocar o vídeo, eu lembro assim, eu fico até emocionada. Não sei se você lembra quando a gente assistiu o vídeo, junto com todos ali, o depoimento daquelas crianças, né? E eu lembro que o menininho falou assim: eu perdi os meus amigos da escola, eu perdi a professora, os meus vizinhos, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Só eu sobrevivi. Eu tenho vontade de chorar, É difícil, né? sabe? E a gente às vezes reclamando. Claro, nós temos os nossos desafios, né? Mesmo que outros estejam sofrendo mais, a gente tem os nossos também, né? Mas a ideia que a gente tem de construir abrigos para essas crianças. Tem criança que está passando frio, tem criança que não tem onde estar nessa hora. É E a verdade. gente pode fazer alguma coisa assim. Puxa, alguém pode falar assim: tenho R$ 1. Gente, R$ 1 aqui, R$ 1 ali, é outro que dá 50 centavos, é outro que pode um pouco mais, e a gente vai poder ajudar, sim, claro, não somente do Winners que eu estou falando, mas nós somos alcançados por pessoas todos os dias precisando de nós, todos os É dias. verdade. O Emerson com o apoio aí do esporte, com o apoio da imagem, que é uma imagem de sucesso, eu com a minha possibilidade, né, apoiando a educação. Nós vamos para lá assim que tudo se resolver, né, Emerson? E a gente conseguir organizar, a gente vai para lá para Vamos mostrar sim. assim, crianças, nós estamos com vocês, famílias, nós estamos com vocês. É possível sim nós fazermos diferença nesse mundo, sabe? O mundo é feito de mais gente boa do que gente ruim, senão a gente não estaria mais aqui. É Tinha verdade, acabado, nossa. tinha acabado a raça humana, entendeu? Tinha acabado. Então, nós estamos aqui porque nós queremos fazer a diferença na vida das outras pessoas. É E eu, verdade. assim, mais uma vez, né, faço em nome aqui de todos envolvidos com o projeto Winners, com toda a Love Foundation, um agradecimento a você por ser sempre tão disposto a ajudar nesse projeto, mesmo com uma agenda tão intensa, com uma vida tão corrida, você está ali à disposição, apoiando todas as
as estratégias mesmo, né, as divulgações. A última foi fantástica lá na CBF, né, onde Sim, nós muito fizemos, eu legal. participei, né, e foi muito legal os sorteios, o que nós ganhamos de brindes para poder sortear ali, né, entre aqueles que estavam participando, ajudando o projeto. Então, Emerson, a gente só tem que te agradecer. Não, E que nós que isso. te conhecemos pessoalmente, nós temos que te agradecer. E hoje eu estava com a equipe de gravação do curso, que foi bem legal. E em um momento eu citei você para os meninos. Porque eles falam assim, nossa, doutora, que legal, você tem uma live com o Emerson, todo mundo, né, assim, feliz da vida de ver o ídolo e tal. E eu falei assim, gente, o que o Emerson tem de sucesso profissional, de bom jogador, não é a metade do que ele tem de bom coração. Não é a Obrigado. metade do bom ser humano que ele é, da pessoa acessível no aspecto de ser solícito para a necessidade dos outros. Então, eu só posso falar que é uma honra para o Winners, para a Total Love Foundation, ter você conosco nesse projeto tão importante e fazendo diferença, não somente como se fosse emprestando a sua imagem, porque você não empresta a sua imagem, você se envolve no projeto. E ver você lá, olha, ajudando a gente a arrumar a cadeira, envolvendo com as crianças, segurando criança, né? A Angelina, uma delas. Então, assim, é muito legal, é muito legal. E é por isso que funciona na sua vida. É por isso que funcionou no futebol, porque você faz com verdade, com certeza. E isso que a gente tem que fazer. A gente não faz, a gente não pode levar a vida fazendo para que plateias assistam. A gente tem que Verdade. fazer aquilo que nós faríamos mesmo que as luzes estivessem apagadas. É aí que funciona. É aí que quando alguém vai vender um produto funciona, porque ela quer que o outro seja feliz com o que ela vende. É aí que funciona quando estamos nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque é assim que nós vamos mostrando para nós mesmos porque nascemos. E a vida começa a ter sentido. A gente não mostra para os outros, primeiro a gente mostra para a gente. Verdade, As doutora. pessoas só estão vendo aquilo que a gente carrega no coração, né? É verdade. E não, e assim, eu acho que é todos nós, né, pelo empenho, toda a equipe da Total Love também, olha, é muito legal. Eu digo, eu me sinto feliz de fazer parte, né? Eu vejo a dedicação também da minha esposa, né? Gosta, participa. Então, assim, isso também é bom, né? Porque aí já fica toda a família envolvida. Eu vejo a alegria das crianças também do último evento participando e vendo Sim. aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu acho que também essa questão, né, de ter referências é importante hoje. Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas, mas nós estamos servindo de referência também para esses jovens, né, que estão surgindo, para ver o quanto é importante também participar, né? Você não precisa chegar aos 40 anos para ajudar também, né? Você pode fazer isso Uhum. mais cedo. Então, quer dizer, são coisas boas. Eu fico muito feliz de fazer parte desse time, um time realmente muito especial, com projetos sérios, né? Com coisas importantes que nós estamos fazendo juntos. Então, é muito gratificante mesmo, né? Como eu falei, vou cansar de dizer isso toda vez que falar nesses projetos, que eu me sinto privilegiado e agradeço realmente a Deus por fazer parte de mais um projeto da Total Love e um projeto tão importante que a gente está vendo realmente a diferença, né, na vida dessas crianças, com tantos problemas com tantos problemas que essas crianças têm, né, e passaram também, e nós hoje podemos dar uma mão, podemos dar uma força nesse sentido. É verdade, isso é muito legal. Agradecer a todas as meninas mesmo do projeto que se desdobram. E foi muito bom lembrar, a Aline está lá em todos os eventos, porque ela faz parte da fundação, quis se envolver. As crianças estão em todos os eventos, que é um recadinho muito legal para os adultos mesmo. Nós precisamos, nas nossas crianças, já envolver essa empatia, para não ficarem ensimesmadas, para acharem que são centro, que elas vão sempre receber da vida, que tudo está ok no mundo, né? E que assim, o que importa é mais uma boneca que eu quero, um celular novo. E quando elas estão lá assistindo, que existem crianças precisando de ajuda, a Angelina esses dias falou assim:
mamãe, já que eu agora sou uma moça, uma menina de verdade, que arrancou dente, né? Eu de fato, já era, eu nunca mais vou ser bebê. Ela falou isso. Assim, que tal a gente pegar um monte de roupa de quando eu era bebê, só um pouquinho mais nova, porque de bebê já dei tudo, e a gente dá para as crianças que Que precisam. legal. Legal. Então, levem as crianças. É. Levem as crianças nos projetos que vocês se envolverem, porque nós vamos desenvolvendo sensibilidade nelas quanto à dor do outro. Eu quero agora que a gente tire uma foto para a gente Opa, registrar esse momento. vamos Eu lá. só vou tirar aqui, ó, os comentários. Tá. Essa é uma foto que a gente vai mandar, Emerson, com muito carinho para todo mundo que está lá no Líbano, cuidando Boa. desse projeto, falando assim: olha, nós estamos aqui torcendo e ajudando do jeito que a gente pode. Domingo é o nosso primeiro jogo oficial do Oficial. projeto. É. Os pais, depois eu vou colocar tudo aqui para o pessoal ver, os pais recebendo a Boa. notícia que os filhos foram selecionados, Que tudo, legal. e para falar para eles que o Brasil também está unido com eles nesse momento. Então, nós vamos tirar a foto e todo mundo que está nos acompanhando agora nessa live, vou tirar o celular daqui para conseguir tirar Tá uma bom. foto bem legal. Todo mundo que está nos acompanhando agora nessa live, vai, por favor, tirar uma foto também para colocar nas suas redes sociais e vai marcar a Toral Law Foundation. Eu vou marcar aqui quem lá no post da live também tem o nome da fundação, tá? Boa. E aí vocês vão marcar e vão pedir para os amigos assistirem essa live, porque depois eu vou colocar aqui o site também para as pessoas que querem ajudar o projeto poderem entrar e fazer isso, tá bom? Então vamos lá, o nosso sorriso. 1, 2, 3, já. Voltei. Emerson, só tenho que agradecer esse momento em nome da Toral Law Foundation, em nome do Winners, de todos que estão envolvidos. É uma equipe grande, não tem como citar todos os nomes dos empresários envolvidos, mas eu sei que o que para todo mundo o que mais importa nesse momento é saber que está fazendo a diferença na vida de tantas crianças e de tantas famílias, num lugar que muitos de nós nunca iremos lá presencialmente, mas nós sabemos que o nosso coração está lá ajudando as pessoas. Mais uma vez, muito, muito obrigada por essa oportunidade. É isso. Eu é que agradeço, Milton. Agradeço pela possibilidade, oportunidade de conversar. É sempre muito bom conversar com você. Aprendo muito, sim, às vezes que nós estamos juntos. E realmente é uma satisfação enorme, né? Fazer parte dessa equipe, dessa família, podemos dizer assim, né? E desses projetos importantes. Sim, grata eu. O André está te mandando um abração. Outro, A outro para Angelina ele. está, a Angelina está mandando um abraço para você, para as meninas, para a tia Obrigado. Aline. Ela mandou um abraço aqui. Deus abençoe Amém. grandemente a sua vida, abençoe a vida Obrigado. de todos que nos acompanharam, que possam ter a certeza de que eles nasceram para fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Até mais, Emerson. Até mais. Obrigado. Tchau, Tchau tchau. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.